Graça e paz, povo de Deus. Uma ótima quinta-feira para a glória de Deus. Vamos ajeitar aqui a câmera para não cortar a cabeça de ninguém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja envolvendo você, sua casa, sua vida, sua família, em nome de Jesus. Vamos então à palavra de hoje, vamos ao 8º dia de oração consagrando 2026. Amém? Amém. E declarando que é o ano de viver o extraordinário, de viver o sobrenatural, de viver as melhores coisas, as melhores promessas que Deus tem para nós, as bênçãos de Deus. E já lembrando que nós estamos consagrando cada mês do ano de 2026 e profetizando que será o ano de provisão, o ano das bênçãos, o ano das portas abertas, o ano do cuidado, da bênção e da proteção de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Lembrando que nós estamos consagrando os nossos planos, escrevendo no papel, numa folha, no envelope e planejando. Então, com base em Provérbios 16:3, o nosso propósito de oração e jejum, iniciando consagração de 2026, consagramos hoje o mês de agosto, consagramos julho e agosto, que ontem eu acho que eu esqueci de falar, mas eu orei, mas não falei. Julho e agosto, entregando para Deus, consagrando para que Deus ajuste, para que Deus alinhe os nossos planos. Amém? Provérbios 16:13 vai dizer que consagra ao Senhor os seus planos, tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Amém? Então nós consagramos para que Deus faça os seus ajustes, né? E nós declaramos a bênção do Senhor sobre os nossos planos. A palavra de hoje que eu quero compartilhar está lá no livro de Jó, né? Jó 3, 25 e 26 eu quero ler e nós vamos falar sobre medo. Amém? Glória a Deus. Sobre o efeito que o medo pode ter na nossa vida, o que nós podemos atrair com o medo, o que a história de Jó colabora para este tema hoje, que é o medo. Amém? A história de Jó é uma história muito linda, né? E sofrida. Coitado do Jó, meu Deus. Coitado nada, abençoado, né? Então, amados, vamos louvar ao Senhor, então, e depois nós vamos de palavra. A ti, tudo que é de mim pertence a ti. E a palavra de Deus fala, traga o seu dízimo, sua oferta, com amor e fé e alegria. Mas Deus é pra mim, fiel é meu Deus, fiel é meu Deus, Deus é fiel, Deus é
Aleluia. Glória a Deus, louvado seja Deus. Vamos orar então, amados. Vamos consagrar esses meses ao Senhor. Amado Deus e poderoso Pai, conforme a tua palavra, Senhor, estamos aqui planejando, projetando, entregando, consagrando tudo que nós iremos fazer ao Senhor. E te pedimos, Pai, que nós sejamos bem-sucedidos neste ano que já está em andamento, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, seja um ano de bênção, que seja um ano de caminhar, sendo abençoado, sendo bem-sucedido. Caminhar com a bênção do Senhor faz toda a diferença. Que seja o ano das portas abertas, o ano das oportunidades, o ano de servir ao Senhor com toda a nossa força, com todo o nosso vigor. Que nós sejamos imparáveis, que nós não venhamos a nos entristecer, nem ficar deprimidos, nem caídos e nem prostrados, porque o Senhor já renovou, o Senhor já deu vigor, tudo está na tua palavra, somente devemos tomar posse dela. Que seja, Pai, o ano da provisão, o ano do Senhor abençoar ainda mais cada vida que aqui está, o ano que nós tenhamos muita saúde, muito vigor, muitas novidades para contar, o ano dos testemunhos, o ano de viver o sobrenatural de Deus. Em nome de Jesus, Pai, abençoa cada vida com paz, com saúde, com alegria, com amor, harmonia, com todas as bênçãos celestiais sobre estas vidas. Em nome de Jesus, que os portais do céu estejam abertos para que eles vivam o poder, o sobrenatural de Deus, os milagres e as maravilhas, em nome de Jesus. Amém, Amém. e amém. Amém, amados? Vamos lá então no livro de Jó, capítulo 3, 25 e 26, vamos ler. O que eu temia veio sobre mim, o que eu receava me aconteceu. Não tenho paz, nem tranquilidade, nem descanso, somente inquietação. Se nós formos voltar para o início do livro de Jó, né? Capítulo 1 e capítulo 2 e 3, nós vamos ver no 1 e no 2 que Jó passou por terríveis lutas, né? Por terríveis provas. E nós vemos que Satanás estava com o dedo em todas elas, né? Satanás estava com os olhos, né, fitos em Jó, fitos em sua prosperidade, na sua família, na sua casa, nos seus bens, na sua saúde, porque esse daí vem só para roubar, para matar e destruir, ele é desocupado, esse é o trabalho dele. Mas Deus, a gente vê também na vida de Jó que Deus usa, né, até Satanás para abençoar o homem, não é mesmo? Quando Deus dá ordem, até o inferno tem que colaborar. Glória a Deus, aleluia. Amém. Glória a Deus. Então, amados, por esta palavra, nós vemos que Jó, ele temia, né? E o que é o temor? O temor não é aquela coisa boa, né? Nós tememos a Deus e por isso nós obedecemos e nós fazemos a vontade de Deus. Mas aqui está falando de um medo, né? E Jó, ele declara na sua palavra que o que ele temia veio sobre ele. O que ele temia aconteceu com ele. Então, na nossa vida, muitas vezes nós vamos ter medo de algumas coisas, mas nós devemos aprender com a Bíblia, com a palavra de Deus, que a Bíblia ela não é um livro normal, que o que está na palavra de Deus pode acontecer conosco, se nós não tivermos cuidado. O que nós temos que ter? Cuidado. Eu quero ler Provérbios 4, 23. Olha o que diz Provérbios 4, 23. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Né? Às vezes os nossos pensamentos são pensamentos de medo, criando uma atmosfera ao nosso redor de medo. Nós vivemos com medo disso, com medo daquilo, com medo de nos frustrar, com medo de perder, com medo de não dar certo, com medo de começar, com medo de terminar. E criamos uma atmosfera aonde nós ficamos o quê? Paralisado pelos nossos medos.
Por quê? Porque o inimigo, ele quer criar essa atmosfera de medo, né? Mas nós devemos entregar na súplica, na oração, todos os nossos medos a Deus, a Jesus Cristo. Olharmos para a palavra de Deus e entendermos que Deus, ele não nos deu espírito de temor, mas de ousadia. Então, quando o medo em 2026 bater, você se livre desse medo, você se encha da palavra de Deus. Se lembre que o Espírito que está sobre nós é o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele nos traz muita ousadia para esse ano de 2026. Porque quem quer viver o extraordinário, Deus falou forte no meu íntimo, foi no meu espírito, porque eu tenho sentido e desejo e quero viver o sobrenatural. Mas só que quem quer viver o sobrenatural, quem quer viver coisas grandes e extraordinárias, não pode ficar se entregando ao medo. Vai ter que romper, vai ter que ter cuidado, né? O que foi que aconteceu com Jó? Satanás teve uma conversa com Deus, foi lá no céu e disse, e Deus disse ainda, você viu, Satanás, o meu servo Jó? Não tem ninguém igual a ele na terra, não tem pessoa mais íntegra, mais irrepreensível, homem que teme a Deus, que evita o mal. Deus elogia Jó. E Satanás, é claro que não se agrada, já estava observando, já vendo que Deus fazia todas as vontades, abençoava Jó. E Satanás disse, eu quero tocar nos bens, quero tocar nos filhos. E Satanás foi, e Deus permitiu a prova. Tocou, né? Tocou nos bens, tocou nos animais, tocou na riqueza de Jó, tocou na saúde de Jó, tocou nos filhos de Jó. Se a gente for ler, né, tete a tete, a gente vai vendo que Satanás tocou em tudo. Tudo aquilo que ele temia, e ele falou, tudo que eu temia veio sobre mim. Então, que nós possamos ter cuidado com os nossos pensamentos, para que a nossa vida não seja dirigida pelos nossos pensamentos. Se nós criarmos uma atmosfera de medo, se nós nos entregarmos ao medo, aquilo que nós tememos, isso é um alerta, o que nós tememos pode acontecer, né? E ninguém teme o que é bom, a gente só teme aquilo que é ruim, infelizmente, né? A gente teme o que é ruim. Então lembra de te alimentar a tua alma, alimentar com a palavra de Deus, para que você nutra bons pensamentos, para que você nutra coisas boas, porque o produto dos lábios satisfaz a língua, tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Provérbios 18, 20 e 21. Está falando do fruto da nossa boca, né? Do fruto das nossas palavras. Porque às vezes nós pensamos, tenho medo de tal coisa. Está repreendido em nome de Jesus. E a gente verbaliza. O inimigo entende que a gente está vivendo numa atmosfera de medo. Ele sente, ele vê os nossos medos. E ele vem, né? Lançando setas, lançando coisas ainda para a gente se lançar nesse medo e não sair desse medo. Então não deixe 2026 que o medo te trave. Não deixe que o medo te paralise. O medo, ele vai nos paralisar, ele vai querer nos impedir de crescer, de avançar. Vai querer que a gente venha a retroceder. Mas diante do medo, diga assim, medo, vai embora. Medo, eu te repreendo em nome do Senhor Jesus. Sai da minha mente, sai do meu caminho, sai da minha vida. Espírito do medo, demônio que traz medo, em nome de Jesus, cai por terra. Vigia com os pensamentos, vigia a maneira que você está encarando. Encare em frente e use a palavra de Deus para isso. Use a espada para cortar todo o mal, para que você não venha ficar paralisado, para que você venha crescer, para que você venha prosperar, avançar. Já passou por uma prova terrível, ficou doente, perdeu filhos, perdeu riqueza, perdeu bens, né? Mas ele não deixou de adorar a Deus, não deixou de glorificar o nome de Deus, não deixou de dar a honra e a glória ao Senhor dele, porque Deus deu e Deus também tirou.
E a gente diz, o inimigo tirou. Não, não foi o inimigo não, às vezes Deus permite a prova. Às vezes Deus permite para ver o que está no nosso coração. Como é que nós vamos reagir diante da bonança e diante da escassez. A gente tem que reagir adorando. A gente tem que reagir adorando, enquanto a gente adora, enquanto a gente glorifica, é que Deus vai mudando nossa história, que Deus vai mudando a nossa vida. E Jó perdeu o sono, ele perdeu a paz, ele perdeu os filhos, ele perdeu a saúde, ele perdeu, tinha a mulher dele lá azucrinando ele, dizendo por que não amaldiçoou esse teu Deus. Não amaldiçoou o Deus porque foi todas as coisas, foi-se os bens, foi-se os filhos, mas a fé dele continuava lá. A fé de que Deus era um Deus de novos recomeços, a fé de que Deus era um Deus que podia dar em dobro e até muito mais do que aquilo que ele estava pedindo ou pensando, né? Então, amados, coloca Deus na tua história, coloca Deus na tua vida, Deus nos teus pensamentos, Deus, né? Palavra de Deus em todas as coisas e tome posse desse espírito de ousadia para 2026, que só os ousados rompem, só os ousados crescem, só os ousados enfrentam, e nós temos que ter esta ousadia. Diga não a essa atmosfera de medo, diga não ao medo, diga não à estagnação, à paralisação, diga não a tudo que pode dar legalidade, oportunidade do diabo te roubar alguma coisa. Amém? Não dê esse gostinho para Satanás, não dê esse gostinho para Satanás, não viva com medo, não crie atmosfera de medo, porque as coisas negativas, aquilo que você teme, pode vir sobre você, assim como veio sobre a vida de Jó. Mas Deus, ele está em todas as coisas, Deus trabalha até, né, na nossa desgraça. Jó ficou desgraçado, foi terrível. Imagina alguém perder filhos, perder riquezas, trabalhar, lutar, adquirir, cuidar de uma criança até crescer. Tudo, né? Foi dor e frustração na vida dele. Mas olha lá, se a gente anda um pouquinho mais na Bíblia, olha que coisa extraordinária. Vamos terminar assim, declarando, profetizando que o diabo pode até destruir, mas Deus, ele reconstrói, Deus, ele restitui, Deus, ele dá coisas novas. E nada pode frustrar os planos de Deus. Amém? Jó 42:2, e eu amo esta palavra. Sei que podes fazer todas as coisas e nenhum dos teus planos podem se frustrar. Amém? Amém. Então, veja, Jó 42:12, a partir do 12, ele diz: o Senhor abençoou o final da vida de Jó, mais do que o início. Ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 juntas de jumento. Também teve ainda 7 filhos e filhas. 3 filhas. A primeira filha deu o nome de Gemina, a segunda de Queze e a terceira de Querem a Apug. Em parte alguma daquela terra havia mulheres tão bonitas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança junto com seus irmãos. Depois disso, Jó viveu 140 anos. Viveu seus filhos, seus filhos e os seus descendentes, os descendentes deles até a 4ª geração. E então morreu de idade muito avançada, né? Fazendo um cálculo ali, pelo menos 140, 200, sei lá, meu Deus. Jó viveu bastante, né? Viveu bastante para ser abençoado, próspero, ver os seus filhos e os descendentes dos seus filhos, né? Então, quem achava que ia morrer na prova, que ia morrer doente, que ia morrer porque perdeu os filhos, morrer porque perdeu as riquezas, permaneceu respirando, permaneceu vivendo por causa da sua fé, porque confiava no Senhor. Então, Deus pode fazer, sim, né? E eu adoro ler esse versículo 12. O Senhor abençoou o final. O Senhor abençoou o final da vida de Jó, mais do que o início. Se no início tá bom para você, que tal Deus abençoar o final? Deus pode abençoar. Então fique firme nesta palavra, né? Porque a nossa vida, ela é feita de ciclos, né?
e nós precisamos vencer ciclos. Então tudo tem um início, um meio e um fim, né? E que o nosso fim seja melhor que o começo. Amém? É isso que eu quero profetizar para você, que esse ano vai ser o ano de viver o sobrenatural de Deus, o ano que nós não vamos ficar paralisados por causa do medo, nós vamos enfrentar os nossos medos, vamos repreendê-los para que nós possamos viver o período da glória, o período do sobrenatural, o período que o poder de Deus está se manifestando e vai se manifestar fortemente em nossas vidas. Amém, glória a Deus, amém, aleluia. Mas que nós venhamos nos submeter a Deus, submeta-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és meu refúgio, minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador, do veneno mortal, ele cobrirá com as suas penas e sobre suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à tua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olharás e verás o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nem o mal te atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos teus anjos ele dará ordens a teu respeito, para te guardar e te proteger em todos os seus caminhos. Com as mãos eles te segurarão para que você não tropece com teu pé em pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama. Eu resgatarei, eu protegerei, pois conhece meu nome. Ele clamará a mim, eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo, vou cobri-lo de honra, vida longa lhe darei, lhe mostrarei a minha salvação. Amém, amados? Amém. Levante sua mão direita e sua mão de profeta, profetiza que 2026 será o ano da ousadia, porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de ousadia. Amado Deus e poderoso Pai, nós repreendemos agora todos os nossos medos, colocamos todos eles aos pés de Jesus Cristo, que Jesus nos prometeu na sua palavra, que o Espírito que está sobre nós, sobre as nossas vidas, é o Espírito Santo de Deus, o Espírito da ousadia. Tome posse desta vida agora, se aposse dela, Espírito Santo de Deus, trazendo ousadia, trazendo perseverança, repreendendo todo o medo agora, toda a ansiedade, toda a depressão, toda a frustração, em nome de Jesus. Talvez 2025, mas são águas passadas, dias passados, e Deus manda nós olharmos para frente, tomando posse das bênçãos do Senhor, que tudo que se renove em 2026, que nós possamos viver o novo, o sobrenatural de Deus que já está programado para nós, mas que nós venhamos a sair dessa atmosfera de medo, sair dessa atmosfera onde nos paralisa, aonde ficamos entregues ao medo, aonde ficamos paralisados, para que em 2026 o crescimento, o ano de crescer, o ano de avançar, o ano de romper aconteça em nossas vidas, que nós venhamos a deixar para trás e tomarmos posse da palavra de Deus. Que a nossa vida seja dirigida por bons pensamentos, que a nossa vida seja dirigida pelo Espírito Santo de Deus, que é o Espírito da ousadia. Em nome de Jesus Cristo, derrama paz, derrama vida, derrama ousadia, derrama palavras, Senhor, palavras de vida e vida abundante, que é o que Jesus Cristo nos promete. Em nome de Jesus Cristo, seja o ano das portas abertas, seja o ano de prosperar, o ano de crescer, o ano de se movimentar em direção às bênçãos, em direção ao que Deus tem para nós, em nome de Jesus. Seja livre, seja liberto, seja curado, seja restaurado, seja próspero, seja abençoado, que as bênçãos do Senhor estejam sobre a sua vida e que você seja imparável, em nome de Jesus. Que a sua fé esteja ativada, uma fé viva, uma fé que faz você se mover, não pelo que você vê, mas sim por aquilo que Deus está guardando para você, pela palavra de Deus. Seja movido pela palavra de Deus,
em nome de Jesus, e que sua fé seja aumentada e restaurada pela palavra, pelo ouvir a palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Fica na paz do Senhor Jesus e não tenha medo, né? Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Lembra que todas as coisas vão cooperar para o nosso bem. Todas as coisas vão cooperar para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento, mesmo que seja de dor, mesmo que seja de frustração, mesmo que seja de luta. Amém, amados? Amém. Fica na paz do Senhor Jesus e persevera na oração.